Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Cidadania. E hoje vamos falar sobre sugestões para o orçamento municipal do próximo ano. Você que tem vontade de dar alguma sugestão para a Prefeitura de Votuporanga, essa é uma ótima oportunidade. E no programa de hoje, a gente vai estar dando para você todas as informações para que você possa enviar a sua sugestão. Nosso convidado do programa de hoje será o secretário da Fazenda do município de Votuporanga, o Deusdete Vecchiato. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Bem, como dissemos na abertura do programa, hoje vamos falar sobre a questão de sugestões para o orçamento do município de Votuporanga para o ano de 2022. Você poderá enviar para a Prefeitura dicas e sugestões para a elaboração do orçamento do ano que vem. Nosso convidado do programa de hoje é o secretário municipal da Fazenda, Deusdete Aparecido Vecchiato. Deusdete, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu te agradeço, Danilo, pela oportunidade de estar participando aí do programa Cidadania, aí levando aos nossos munícipes o que se trata das peças de planejamento. Tá certo. Deusdete, para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse para a gente, por favor, como é que surgiu a ideia da população de participar enviando essas sugestões sobre o orçamento do município? Na verdade, Danilo, as sugestões, ela parte de uma legislação que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá trata, no artigo 48, ele fala da transparência. E, na realidade, nós sabemos que quando se faz um orçamento, um PPA e uma LDO, você reúne aí e faz audiências públicas, mas poucas pessoas participam. Então, surgiu aí a ideia de nós colocar aí um link lá no site da Prefeitura, para que as pessoas possam participar e fazer as suas sugestões para que possa aí melhorar cada vez mais as peças de planejamento do município. PPA, LDO, lei orçamentária, enfim. Surgiu dessa maneira, você entendeu? Bom, Deusdete, aliás, isso é super importante, né? Porque antigamente as pessoas não tinham essas oportunidades, né? Então, um canal direto bacana para que as pessoas possam dar as suas sugestões, entrar em contato com o poder público, tendo em vista que, né, antigamente esse projeto era votado, né, e a população não tinha participação nenhuma. Na realidade, Danilo, você observa, você já teve a oportunidade de participar conosco lá nas nossas audiências públicas, muito pouco a sociedade participa, a população. E esse canal é interessante, porque imagina que alguns bairros da nossa cidade tem necessidade de algumas infraestruturas e, na verdade, não tem, às vezes, um cidadão que defende lá. Então, esse canal vem de encontro com as necessidades de cada bairro. O município vai lá, faz as suas indicações, as suas propostas, e o município, partindo da elaboração das peças de planejamento, então ele começa a examinar todas as indicações feitas pelos munícipes para, posterior, a oportunidade, se houver recurso, nós incluirmos aí nas nossas peças de planejamento. Deusdete, conta para a gente, assim, mais detalhado, por favor, como é que faz para enviar essas sugestões? Nós temos aí no nosso site da Prefeitura, lá no www.votuporanga.sp.gov.br, perguntas lá, novo, você coloca novo, clica e ele vai abrir uma tela lá, onde o cidadão entra lá com o nome, CPF, e ele vai dizer, por exemplo, lá no bairro dele, vamos considerar que tem uma rua sem asfalto. Ele vai lá pavimentar a rua, né? O quarteirão da rua tal, número tal, você entendeu? É isso que o cidadão ele vai indicar no demonstrativo de sugestão que está lá no site da Prefeitura. Vamos repetir, por gentileza, o site? Pois não? O site é www.votuporanga.sp.gov.br
aí novo. Ele vai entrar e lá tem um local lá que está lá. Sugestões para o orçamento 2021. Ele clica e vai abrir uma tela onde ele tem o demonstrativo dos quais ele pode ir lá fazer a indicação dele. Muito bom, Deusdete. Gostaria, por gentileza, que você citasse para a população, para as pessoas que nos assistem, você citou o exemplo aí da rua sem o asfalto, por exemplo, mas que outros tipos de sugestões é possível fazer? Na verdade, quando nós elaboramos aí, vamos trabalhar em cima das peças de planejamento, o município já tem mais ou menos, em cima de um documento do prefeito, ele já tem uma relação aí de algumas coisas que ele pretende fazer. Vamos considerar que lá no bairro não tem um posto de saúde, e o posto de saúde que existe fica aí 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, onde os municípios têm uma dificuldade muito grande para se locomover até o posto de saúde. Eles podem ir lá e reivindicar a construção de um posto de saúde naquele bairro, tendo em vista que o posto mais perto tem aí uma distância de 1,5 km, 2 km, entendeu? Essa é uma das reivindicações. A construção de creche, às vezes a creche que existe, ela não está sendo suficiente, ou é longe, há um distanciamento muito grande para que os municípios distanciem, entendeu? Então essas são as ações que os municípios podem incluir lá para que o município tome aí algumas providências num período de 4 anos, porque isso vai ser incluso nas peças de planejamento, você entendeu? E outras necessidades que surgir no bairro, onde o bairro está sendo prejudicado em decorrência de outros bairros. Vamos citar um exemplo aqui, lá na Vila Carvalho. A Vila Carvalho não tem asfalto. Então, um cidadão, um morador da Vila Carvalho, ele entra lá e fala: olha, nosso bairro carece de infraestrutura. Gostaríamos que colocasse nas peças de planejamento para um período de 4 anos a construção e melhoramento da infraestrutura, pavimentação, guia sarjeta e outras infraestruturas necessárias para poder ficar um bairro igual aos bairros daquele do centro da cidade ou da periferia da cidade, aqui, assim, entendeu? Certo. E isso aí vocês vão fazendo uma análise conforme as sugestões vão chegando? Como é que vai ser? Sim, na realidade, nós temos um período que nós elaboramos as peças de planejamento, que é o orçamento, o LDO, PA. Nós vamos selecionar todas essas sugestões, levamos a conhecimento do prefeito, e o prefeito vai dizer: ó, nós vamos trabalhar em cima dessas sugestões aqui, vamos incluir ela nas peças para um período aí de 3, 4 anos, você entendeu? Mas é todas revisadas, encaminhada para o prefeito, para que o prefeito também dê a sugestão dele em cima do que nós, dentro da capacidade financeira do município, o que nós podemos incluir aí nos orçamentos futuros. Deusdete, nós temos algumas siglas que você inclusive já citou algumas delas, que as pessoas podem até achar estranho, não conhecem ou nunca ouviram dizer, que são as famosas PPA, LDO e LOA. O que vem a ser isso, Deusdete? PPA é o Plano Plurianual. Eu só vou fazer uma sugestão, uma explicação de como ele inicia. Quando um prefeito ele se candidata, né, ele registra a candidatura, ele monta um plano de governo e ele diz à sociedade: nós vamos fazer asfalto, vamos fazer creche, vamos fazer escola, uma série de situações ele coloca para a sociedade. Isso é normal, porque ele tem que colocar o seu plano de governo. O prefeito eleito, ele pega aquele documento que ele trata de plano de governo, chega na prefeitura. Aí entrega um para cada secretário, para que o secretário acompanhe aquelas propostas dele de governo. E aí o que nós temos que fazer? Aí inicia pelo PPA, Plano Plurianual. O prefeito trabalha com 4 anos. Por exemplo, o Jorge, ele iniciou este ano, ele pegou um PPA da gestão anterior, está trabalhando em cima dele e vai levar para mais 4 anos. Ele vai trabalhar com 3 anos de PPA elaborado na gestão dele. Nessa circunstância, nós transformamos aquele plano de governo dentro do PPA. É um documento que nós elaboramos e, posterior, esse documento será transformado num planejamento de como ele vai executar
todas aquelas intenções que ele teve durante a campanha e de acordo com as necessidades que existem no município. Certo. Em relação à LDO e à LOA? A Lei de Diretriz Orçamentária, imagina que você fez um plano plurianual, um período de 4 anos. Então, nós vamos encaminhar até 30 de agosto para a Câmara, PPA e a LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela elabora as diretrizes para o exercício seguinte e também a execução orçamentária para o exercício seguinte. O que significa? Nós colocamos lá, por exemplo, uma previsão de recapeamento de 150 mil metros quadrados no município de Votuporanga. Mas eu dividi esses 150 mil reais, eu dividi ele para 4 anos de governo. Então, eu vou pegar uma parte e vou incluir na Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2021. Eu divido lá no primeiro ano, eu vou fazer lá 40 mil metros. Aí eu vou lá e coloco 40 mil metros para 2022, 23, 24 e 25. De acordo com as condições financeiras que se pretende, que se entende que vai arrecadar durante esse período. Você entendeu? Então, Lei de Diretriz Orçamentária, ela vai lá no PPA, pega uma parte daquilo que foi estabelecido para o exercício seguinte e traz para a LDO. Então, ela orienta a elaboração do orçamento, do orçamento para o exercício seguinte. Já o orçamento é diferente. Como é que é o orçamento? O orçamento é uma peça de receita e despesa. Imagina que o município ele pretende arrecadar aí, dentro da estimativa de receita, por exemplo, o município de Votuporanga, aí 352 milhões de reais. Tá lá. Esses 352 milhões de reais, ela é uma parte que é o da Saeb, que ela tem o orçamento próprio, outra parte do Votuporanga. Mas a prefeitura pretende arrecadar aí 276 milhões. Então, lá no orçamento, você vai quantificar da onde vêm esses recursos orçamentários, as receitas que vão entrar nos cofres da prefeitura e também as despesas que serão realizadas. Então, dentro dessa situação, você imagina que o orçamento tem uma quantidade de despesa que já é despesa fixa, despesa pessoal, manutenção das secretarias e outras despesas, e quando você distribui o recurso, praticamente já sobrou muito pouco. Então, esses valores, e porventura, sobrou lá 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais serão distribuídos naqueles projetos que o município pretende realizar dentro do plano de governo e também aqueles projetos que foram indicados pela sociedade nesse período que nós abrimos lá no site da prefeitura. Então, o orçamento, ele quantifica as receitas que vão ser arrecadadas e, ao mesmo tempo, de um outro lado, as despesas que serão realizadas durante o exercício. Tá certo. José, eu vou pedir licença para você, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo, ok? Ok. Você está assistindo pela TV Unifev de Votuporanga, o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre sugestões para o orçamento do município para o ano de 2022. O nosso convidado é o secretário municipal da Fazenda de Votuporanga, Deusdedit Aparecido Vecchiato. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso bate-papo com ele. É bem rápido, espere a gente aí, que a gente volta já já. Até já. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre sugestões para o orçamento do município para o ano de 2022. O nosso convidado de hoje é o secretário municipal da Fazenda, Deusdedit Aparecido Vecchiato. Bem, Deusdedit, no primeiro bloco a gente já falou bastante coisa sobre a questão das sugestões, sobre as leis que envolvem o orçamento. E antes da gente continuarmos com as outras perguntas, eu gostaria de só voltar um pouquinho e te fazer uma pergunta para você deixar bem claro para as pessoas, que tem muita gente que não sabe como é que funciona. Você falou no bloco anterior
a questão de valor do orçamento do município. Então, vamos supor lá, vamos fazer uma conta redonda aqui. Votuporanga pretende arrecadar aí 350 milhões, é isso? Correto. Previsão para o exercício, sempre lembrando que o orçamento é total, entre a SAEB e Instituto de Previdência. A SAEB tem o orçamento dela, que é incluso no orçamento da Prefeitura, e também o Votuprev. Só a Prefeitura há uma pretensão de 276 milhões de reais. Então vamos colocar, assim, falando em termos da Prefeitura, para o pessoal entender, que fica como exemplo. E esses 270 e poucos milhões de reais que você falou da Prefeitura, como é que é feito? Bom, eu tenho 270 milhões em caixa, eu vou gastar 1 milhão aqui, vou gastar 20 milhões ali, vou gastar 8 milhões ali. Tem as leis que a gente sabe que tem o mínimo que é obrigatório o prefeito, o governador, que seja, está investindo. Só para a população que está nos assistindo entender como é que é feita essas definições. Esse dinheiro vai para cá, esse dinheiro vai para lá, esse aqui eu tenho que guardar para isso aqui. Só para você entender, Danilo, nesse orçamento de 276 milhões, existe uma parte muito grande que é para a saúde, para a educação. Ou seja, no montante de 276 milhões, que está todas as receitas do município, existe algumas receitas que ela é vinculada à educação. Então você pega lá, vamos supor que tem 200 milhões, desses 200 milhões eu tenho que tirar 25% para a educação. Então eu separo 25% da educação. Para a saúde, há uma obrigatoriedade de separar 15%, mas nós gastamos 33%. Então imagina que a educação, 25%, nós gastamos 26,5%. Na saúde, 15%, nós gastamos 33%. Só aí já foi quase 60% do orçamento destinado à educação e à saúde. Na despesa de pessoal, nós temos uma média, mais ou menos, da prefeitura, ela gasta mais 48% com despesa de pessoal. E o limite é 54%, mas nós estamos bem abaixo. Então, quando você começa a distribuir esses recursos, dentro do percentual da educação já está a despesa de pessoal da educação, e assim da saúde, mas ainda sobra aí mais uma quantidade. Então, parte do orçamento do município, lá de 276 milhões, já está praticamente em despesas fixas, saúde, educação, é o orçamento da Câmara. Esses valores, ele já praticamente consome aí 95% de todo o orçamento. Ainda tem as demais secretarias. Você tem a Secretaria de Obras, você tem a Secretaria de Serviços Urbanos, você tem a Secretaria da Assistência Social, aí tem a Secretaria da Fazenda, Controladoria, Gabinete, enfim. Quando nós distribuímos todos esses recursos para cada secretaria, o que fica para fazer alguns investimentos nem sempre fica, é muito pouco. E aí o município acaba tendo que recorrer aí aos seus companheiros, né, de política, o prefeito, buscando recurso do governo federal e do governo estadual para que ele consiga fazer alguns investimentos para o município. Mas a distribuição dos recursos é praticamente em 15 secretarias. Cada um tem sua despesa pessoal, tem sua manutenção. Você imagina manter a infraestrutura urbana do município, recapeamento, tapa-buraco, iluminação pública, transporte de alunos, enfim, é uma quantidade muito grande de despesa fixa que já praticamente o orçamento do município já vai para cumprir essas obrigações, principalmente no ano que nós estamos vivendo, que foi o ano de 2020 e 2021 da pandemia, onde as nossas receitas tiveram uma queda acentuada. Entendeu? Então, essa é a situação, é a distribuição dos recursos. A grande parte, educação e saúde, já fica aí com quase 60% do nosso orçamento. Tá certo. Deusdete, em relação ao orçamento do ano passado para deste ano, o que mudou? Houve mudanças? Quais foram as principais? Na verdade, Danilo, o nosso orçamento de 2020 era de 374 milhões. Uma previsão. Sempre quando você faz uma previsão, você está sujeito a mais ou a menos. Nós tivemos aí uma arrecadação
mais ou menos equilibrado. No ano de 2021, o orçamento é de 352 milhões. Houve uma redução, tendo em vista a pandemia. Você imagina que no ano passado teve um incremento de recursos do governo federal para os municípios, para poder cobrir um pouco a queda de arrecadação. Mas neste ano, nós não temos mais previsão. Todos os municípios do país ele vai ter que sobreviver com a sua receita própria. Então, houve essa redução do orçamento, que dos quais nós aguardamos aí, no decorrer do exercício, para ver se haja uma melhora na economia e também nas receitas dos municípios. Nós tivemos aí uma queda de 22 milhões do ano passado para esse ano, que representa aí praticamente 6,5% em relação ao ano passado. O nosso orçamento de 2021 está praticamente o orçamento de 2019 no que diz respeito às receitas. Mas a despesa, nós todos sabemos, ela não para. Houve aí um crescimento substancial nas nossas despesas. A gente quando vai ao supermercado, a gente já nota esse crescimento de despesa, né? Mas na realidade houve esse movimento aí para menor para 2021. Tá certo. Deusdete, para a gente ainda poder explicar certinho, né, numa linguagem de fácil entendimento para a população. A gente fala o orçamento de X milhões, orçamento de tantos milhões para cá, para lá, como você já explicou. Da onde que vem esse dinheiro? É do IPTU que a gente paga? É dinheiro repassado dos governos também? E da onde que vem esse dinheiro? Danilo, nós temos algumas maiores receitas. A receita do município, que é imposto predial, ISS e as taxas, e também da iluminação pública, que é um recurso que nós recebemos praticamente gasta para a iluminação pública, ela representa aí 35% do orçamento. Aí nós temos a transferência do governo estadual, que é o ICMS e o IPVA, e dos quais nós temos uma coparticipação. Imagina que todo o ICMS arrecadado no município, ele vai para as contas do Estado. De lá o governo separa 25% e distribui para os municípios de acordo com o índice que ele tem. Cada município tem um índice. Então, ele aplica aquele índice e transfere toda terça-feira uma parte daqueles 25% que ele separou para os municípios. Nós temos uma outra receita substancial, que é do governo federal. Nós temos lá o fundo de participação dos municípios, que era 21,5%, depois teve uma emenda que vem mais 1% em julho, e uma outra em dezembro. Então, se tornou aí praticamente 24,5%. Na realidade, essas são as três grandes receitas. Mas tem outras receitas que vêm do governo federal, que é de fundo a fundo, para ajudar na saúde. E muitas receitas também, os prefeitos vão bater na porta dos deputados federal, estadual, para buscar recursos para manutenção da saúde, recursos para investimento. Então, de maneira geral, o nosso orçamento é composto dessas receitas. Mas, na verdade, a receita do município, se fosse sobreviver só da receita do município, os municípios cada vez mais pobres, você entendeu? Então, essa é a elaboração dos nossos orçamentos com base nessas receitas. Receita que nós arrecadamos aqui no município, na verdade, é dos impostos das taxas que aí os contribuintes nossos pagam. Assim como a gente faz na casa da gente, né? Tenho certeza que para você, como secretário da Fazenda, por exemplo, não é fácil também administrar esse caixa, né? A gente que está nessa luta do dia, não é complicado. É complicado, né? Porque no momento que nós estamos vivendo hoje, com queda na arrecadação, e as despesas não têm diminuído, ela tem aumentado, a inflação tem sido grande. O que acontece? Onde não tem dinheiro, você tem que reduzir despesa. E aí, nessa administração, como nas outras, principalmente no início da pandemia, teve que segurar um pouco as despesas de manutenção. Isso ficava atrapalhando várias áreas do poder público. Mas as principais, que é saúde, educação e ciência social, nós conseguimos dar continuidade e são as áreas prioritárias do município em relação à população. Mas houve, sim, uma redução de despesa, uma evolução no sistema de compra
de maneira que o município passou a comprar cada vez mais em conta, porque nós trabalhamos aí com pregão eletrônico, tinha o pregão presencial e o eletrônico. Isso também traz uma economia. Todas essas situações nós fomos implantando para que nós melhorasse aí o nosso número de despesas, ou seja, uma diminuição de despesa, haja vista a queda na arrecadação. Não é fácil, as despesas são altas, os recursos são poucos, você tem que administrar cada vez mais para que nós conseguimos chegar aí sempre no final do ano com as nossas contas equilibradas. Tá certo. Deusdete, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Já fica aqui o nosso convite por uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço, Danilo, pela oportunidade que me concedeste para que eu pudesse participar aí desse programa Cidadania. Ok, obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês. Até. Tá, e, portanto, encerramos o programa Cidadania de hoje. Falamos sobre sugestões para o orçamento do ano de 2022 que você pode enviar para o site da Prefeitura de Votuporanga, conforme o Deusdete explicou os detalhes para a gente. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho, e a gente volta na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá!